Bom, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos, tá? Eu sou o professor Gilvan, vocês já me conhecem. Hoje nós vamos iniciar a unidade 1 da disciplina de Química Inorgânica 2, tá? E esse é um momento, é uma aula que a gente vai dialogar bastante sobre esse conteúdo. É um conteúdo é, que tem uma certa complexidade, obviamente, né? Porque trabalhamos com os elementos mais complexos do ponto de vista de que tem um número atômico maior, tem orbitais d, então tem várias particularidades que precisam de muita atenção. Mas a gente vai conversando ao longo da aula para que vocês entendam tudo que for passado e possam, inclusive, já ir tirando as dúvidas. Tá certo? Então deixa eu colocar aqui. Bom, então como eu falei para vocês, deixa eu colocar aqui, não estava projetando ainda. Agora foi, né? Bom, então é isso. Nós estamos aqui com a unidade 1, né? A gente inicia hoje efetivamente o conteúdo, tá? E nessa unidade 1, nós vamos trabalhar a parte de elementos de transição, certo? Então é muito interessante, né? E eu falo bastante para os estudantes que para estudar a química, né, a gente tem que ter em mão uma tabela periódica. Por quê? Aqui na química inorgânica, nós estudamos os elementos químicos. Na inorgânica 2 em particular, nós estudamos os elementos de transição, aquele bloco do meio. Então sempre eu vou estar puxando alguma informação da tabela para trabalhar o conteúdo. Então, por exemplo, a minha tabela está aqui, ó, está aqui do meu lado, certo? Não é porque eu sou professor, não é porque vocês serão professores que vocês não vão usar a tabela. Vão e muito, certo? Porque a tabela é um material de consulta. Nós consultamos a tabela para pegar as informações que tem contido nela, tá? Então é interessante que vocês tenham a tabela do lado. Como eu falei na aula de abertura, a tabela é muito importante para a gente acompanhar bem o conteúdo da disciplina. Tudo bem? Essa aqui é a parte 2. A parte 1 é a parte da aula em PDF. Está lá disponível no AVA, vocês já, com certeza vocês já olharam, já deram uma lida, né? Que fala sobre os elementos de transição também. Ok? Essa parte aqui é a parte mais fundamental para que a gente desenvolva o conteúdo que tem lá na aula em PDF. Então o que, é que a gente vai ver hoje, né? Vamos estudar desses elementos de transição as propriedades que nós chamamos de propriedades gerais, né? Aquelas gerais, né? De modo geral. E aí vamos estudar as propriedades físicas, tá? Os estados de oxidação, tá? Não sei se vocês lembram, oxidar é doar elétrons, né? Oxidar, doar. Então, estado de oxidação, a capacidade que eles têm de doar elétrons, tá? Vamos ver as propriedades magnéticas, a cor dos íons e compostos formados a partir desses elementos de transição, a configuração eletrônica dos íons, porque toda a química envolvida desses elementos está relacionada com a configuração eletrônica, e para finalizar algumas propriedades químicas, tá? Beleza? São 7 tópicos, né? Eu vou condensar o máximo possível para a gente ter uma visão ampla do conteúdo da aula de hoje, tá? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Ver se realmente está... Tá gravando, tá? Engraçado que não está aparecendo aqui. Mas ok, acho que só um instante, gente. Essa parte o pessoal depois gravar a tela.
Essa parte depois o pessoal edita, tá? Então é isso. A gente vai trabalhar esse conteúdo, certo? Da melhor forma possível. Então vamos lá. Sempre eu começo, né, na Química Inorgânica 2, falando das propriedades gerais. Tá? Uma observação geral sobre esses elementos, né? Eu não sei se vocês lembram, os elementos que eu estou falando para vocês são esses aqui, ó. Tá vendo a tabela? Então os elementos de transição são esses que estão aqui, ó, nesse bloco aqui do meio, ó. Tá? Incluindo esses aqui, ó, que são de transição interna, tá? Vou só fazer um risco aqui. Então, ó, a divisão é mais ou menos essa aqui. Vou fazer uma linha aqui para ficar mais. A divisão é essa, tá? Divisão aqui, ó, para ficar mais claro para vocês, certo? Então, esses são os elementos de transição que a gente vai estudar. Então, o que é que nós temos de propriedades gerais, né? Bom, a primeira, né, e a mais clássica que a gente entende sobre eles é que eles possuem propriedades típicas de metais. Então esses elementos são metais. Tá, e quais são as propriedades típicas de metais? Uma, a condutividade. Condutividade tanto elétrica, certo? Tanto elétrica quanto térmica. Então, esses metais de transição são excelentes condutores elétricos e térmicos. Tá? Um exemplo bem típico de um condutor, que é um metal de transição, é o elemento químico cobre, tá? Usado para fazer linhas de transmissão, fios de cobre para condução de eletricidade. Tudo bem? Então, assim, se você pegar todos esses elementos de transição, eles apresentam propriedades típicas de metais: brilho metálico, condutividade elétrica e térmica, maleabilidade, dutilidade. Então, são um espectro bem amplo de propriedades que eles apresentam, tá? Tá, uma outra propriedade, eles não reagem, olha só, não reagem com os metais do grupo 1 e 2. Quem é o grupo 1? Vocês lembram? Quais são os metais do grupo 1? Qual o nome? Alguém aí lembra? O grupo 1 ele tem um nome específico. Vocês viram lá na Inorgânica 1. São os metais alcalinos, tá? E o grupo 2? Metais alcalinos terrosos. Então, os elementos de transição, os metais de transição, não reagem com eles, com esses aqui. Tudo bem? Metal com metal. Então, não tem reação. Certo? Bom, esses elementos de transição, eles possuem alto ponto de fusão e de ebulição. O que é um alto ponto de fusão? Você tem que aquecer muito para tirar ele do sólido para o líquido. Isso é um alto ponto de fusão. A temperatura que ele sai do sólido para o líquido é alta. Alto ponto de ebulição. A temperatura que ele sai do líquido para o gás também é alta. Tá? Essa é uma característica dos metais. Certo? São densos, densidade alta. O que quer dizer uma densidade alta? Que um pedacinho do metal pesa muito, certo? Essa é uma densidade alta. Não sei se vocês lembram lá da física, né? Que a densidade é uma relação entre a massa e o volume, tá? Então, quanto maior a massa para um determinado volume, maior é a densidade. E é o que acontece com esses elementos. Eles apresentam uma densidade elevada, certo? São duros, tá? Um exemplo de um metal muito conhecido e que é duro, né, é o ferro. Tudo bem? Dependendo da espessura
de uma barra de ferro, você pode ou não dobrar ele, tá? Certo? São sólidos, com exceção desse aqui, ó, que é o mercúrio, que é um líquido, nas condições ambientais, certo? Então essa questão aqui de ser sólido, líquido, gás, é levando em consideração as condições do ambiente que ele está inserido. Então aqui, nas nossas condições, todos são sólidos, com exceção do mercúrio, tá? Mas o ferro em outro ambiente, sei lá, no sol, ele pode ser um gás, mas aqui ele é um sólido, certo? Beleza? Tudo bem até aí? Tá. Ó, outra propriedade geral: possuem um ou dois elétrons na camada de valência. Aqui, ó, uma informação nova que vocês precisam. Na verdade, nem é nova, é uma informação antiga, mas que vocês precisam revisar. Camada de valência. Quem poderia me dizer o que é camada de valência? Por exemplo, se eu fizer aqui a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. 3d1. Quem é que é a camada de valência? Para esse elemento aqui hipotético. Chama de elemento X. A gente não conhece ele, né? Professor, o pessoal está meio tímido para falar. Né? Mas pode colocar no chat. Não tem problema não. A última camada, Kátia falou. A última camada. Tá, Kátia. Então a última camada. Quem é a última camada? Me ajude. Quem é a última camada aqui? Coloca o número dela aí, por favor. É essa aqui? A 3. Ou essa aqui? 4. Você sabe o conceito de camada. Camada, o que representa a camada, o nível, é esse número aqui, ó. Que vem antes da letra. Esse número representa a camada ou nível. Camada ou nível. Certo? Então, como Kátia falou, a última camada é essa aqui, ó. É a camada mais externa. Se nós fôssemos pensar assim, o átomo por esse modelo. Ah, tem gente querendo entrar aqui, ó. Deixa eu dar o permitir aqui. Certo. Se fosse pensar aqui um átomo com essa configuração, com esse modelo, deixa eu vir achar aqui de novo. Aqui sendo o núcleo, tá? E aqui a eletrosfera, as camadas. São quantas camadas que tem representado nessa distribuição eletrônica? São 4, né? Ó, eu representei aqui camada 1, camada 2, ó, camada 3, ó, e camada 4. Então essa é a 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Então a camada mais externa é a 4. E essa camada a gente chama ela de camada de valência. Certo? Então esses elementos ou eles têm um ou dois elétrons na camada de valência. Ou eles têm 4s1 ou 4s2, tá? Nós vamos ver algumas situações em que ele apresenta, por exemplo, 4s1. Um exemplo é esse elemento químico aqui, ó. Cromo. O cromo, ele é 4s1, 3, D5. O cromo é D5. Olha só, ele tem um elétron na camada de valência. Certo? Mas, por exemplo, o ferro, que é muito conhecido nosso,
O ferro, ele é 4s2, 3d6. O ferro é d6. Ó, já tem 2, ó. Certo? Então é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Possuem um ou dois elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Existe uma diferença entre camada mais externa e camada mais energética, tá? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Certo, voltando aqui a canetinha. Aqui diz que é D1. Ó, a camada mais externa é essa, a 4, que é a camada de valência. Mas a camada mais energética é essa aqui, ó. Tudo bem? Mais externa ou de valência, mais energética. Tá? Quem está aqui no 3D tem mais energia do que quem está no 4S. Beleza? Tá. Exibem múltiplos... E professor, Oi. aproveitando que a gente está estudando sobre as camadas e os subníveis, você pode dar uma introduçãozinha mais concreta em relação a essa S4, por exemplo, quando a camada, o subnível S, no caso, às vezes ele fica só com um elétron, né? Na camada, no subnível S. E você poderia dar uma explicadinha melhor sobre isso, porque eu já pesquisei, já li, peguei mais ou menos uma base, mas eu gostaria de ter um pouco mais de esclarecimento sobre exatamente esse nível S, que muitas das vezes, que nem aí no cromo, ele fica com 3D5, né? Sim. No subnível mais energético, mas o subnível 4S fica com 1. Aí eu queria que você desse uma O esperado, atitude nesse assunto aí. o esperado seria 4S2, 3D4. Esse seria o esperado, né, Auricelio? Seria, professor. Aí eu quero que você esclareça um pouquinho mais sobre isso aí, que eu estou quase pegando o assunto, sabe? Nós temos um diagrama que relaciona o número de oxidação com a energia, certo? E aí quando a gente faz esse diagrama aí tem uma curva referente ao 4S e uma curva referente ao 3D. Isso aqui é 3D, tá? Para o elemento químico cromo, a energia do 4S e do 3D são tão próximas que esse elétron ele fica migrando de um orbital para outro, tá? Ao ponto de a gente poder concluir que é mais aceitável ele estar nessa configuração de 4S1 3D5 do que nessa outra aqui de 4S2 3D4. Volto a dizer, a explicação é as energias dessas duas combinações aqui, nível subnível, 4S 3D, para o cromo são muito próximos. Tem outros elementos químicos, não é só o cromo não, tá? Tem outros elementos que também apresentam essa particularidade. Por exemplo, a família do cromo, se você pegar a tabela, olha a família do cromo. Cromo, molibdênio, tungstênio. Tungstênio não, mas o cromo e o molibdênio é S1. Aí um pouquinho para trás, o nióbio é S1. Tá? Rutênio também é S1. Então tem vários elementos que apresentam essa particularidade, por conta que a energia é muito próxima. Então eles se confundem. É como se tivesse duas caixinhas e a energia é tão similar que ele não sabe onde ele vai ficar. Mas assim, com estudos, com técnicas de análise, já chegou à conclusão que para esses elementos onde você vê só S1, é porque ele é mais estável estando nessa configuração do que na outra. O cromo,
O cromo, ele é mais estável se ele tiver da forma 4S1 3D5, tá? Beleza? É uma questão puramente energética. Beleza, professor. Deu para esclarecer mais ou menos, porque lá nas pesquisas que a gente faz, a gente nunca consegue assim uma clareza mesmo de dizer que são praticamente equivalentes às orbitais em termos de energia. Em termos de energia. Então, como eles estão praticamente no mesmo nível de energia, então a subnível S vai ficar simplesmente com um dos elétrons. Isso. Esclarecido. Tá? Aí, ó, nesse caso aqui ainda tem mais uma particularidade. Deixa eu só apagar aqui. Ainda tem mais uma particularidade que favorece essa configuração. Vejam bem, como eu disse para vocês, o cromo ele é assim, né? Eu vou representar só a última a camada de valência, 4S1, e o mais energético aqui, ó, 3D5, né? Beleza? Ó, veja bem, o subnível S tem um orbital. O subnível D tem quantos? São quantas caixinhas? Quantos orbitais no subnível D? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Olha só. Um elétron aqui. Aí 1, 2, 3, 4, 5. Vejo que todos os orbitais estão com um elétron. Isso é termodinamicamente e energeticamente mais estável, mais possível de ocorrer. Agora veja bem a outra possibilidade: 4S2, 3D4. Olha o que acontece: o S totalmente preenchido, e quando você vai olhar o D, olha isso. Aí 1, 2, 3, 4. Um orbital D aqui totalmente vazio, ó. Então esse elétron ele vem, ó, preencher esse orbital. Preencher não, ocupar esse orbital que está vazio e sai daqui, certo? Então acontece muito isso. Tudo bem? Acontece demais quando tem essas situações. Mas aqui, por exemplo, ferro. Professor, No ferro aqui já não tem essa particularidade, porque ó, você bota 2 aqui e quando você vai preencher o D, olha isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então todo mundo já tem pelo menos um. Então tá todo mundo em casa, né? Então, Auricelli, quando você for fazer a distribuição e tiver essa particularidade, você vai lá na tabela que provavelmente esse elemento ele é S1. Tá? É um indicativo. É um indicativo de como você dizer assim, esse elemento pode ser que seja S1 com um elétron passando por D. Tá certo? e professor, Diga lá. A respeito dessa mesma subnível aí, né, 4S, porque quando ele está com os dois elétrons nessa orbital, existe uma teoria, né, a teoria mais aceita, que eles têm o sentido de spins, né, no caso, de spin. Uhum. Aí, hoje eu estava lendo um arquivo, eu nem lembro se era no arquivo ou era no próprio material de apoio que vocês oferecem para a gente, mas que um deles provavelmente que sempre tem um mais de nível mais baixo energético, né, e o outro tem um pouco mais elevado. Possa ser também que seja exatamente por causa disso, dessas diferenças de energia entre os dois elétrons desse subnível, que o mais energético possa ser que vá lá para um nível mais alto, né? Exatamente. Provavelmente. Então, vai para o nível mais energético. É isso mesmo. Esse é o caminho mesmo. Certo? Então, assim, como é que você localiza? Primeiro,
consultando a tabela. Mas na tabela não tem, professor. Então você faz a distribuição e vê se tem essa particularidade aqui, ó. Se tiver, provavelmente vai ser assim, tá? Beleza? Então esses elementos, ó, eles exibem múltiplos estados de oxidação. O que quer dizer isso, professor? Eles têm vários. É diferente dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os alcalinos e alcalinos terrosos só apresentam um. Ó, o grupo 1, que são os alcalinos, eles são NS1. Então só tem um estado de oxidação, que é o mais um. Os alcalinos terrosos, que é o grupo 2, né? Alcalinos terrosos, eles são NS2. Então o estado de oxidação é 2 mais. Agora, os de transição tem vários estados de oxidação. Por exemplo, manganês. Manganês vai de mais 2 até mais 7. Isso indica o quê? Que ele pode perder 2 até 7 elétrons. Múltiplos estados de oxidação. Tá bom? É uma particularidade desses elementos. Porque eles têm esses elétrons. Além de ter os elétrons da camada de valência, que pode ser 1 ou 2, eles têm os elétrons D. Tá? Do subnível D. Esses elétrons, eles também podem formar ligação química. Tudo bem? Beleza? Outra característica importante, os compostos desses elementos são tipicamente coloridos. Como é que se forma um composto? Quando tem uma ligação química. Durante a formação de uma ligação química, quando envolve orbitais D, as transições eletrônicas entre orbitais D para D, né, estão no comprimento de onda do visível, que vai do vermelho até o violeta. E a gente consegue ver esse intervalo do espectro, do vermelho até o violeta. Então, quando tem transição de um orbital D para outro, que emite luz, um fóton de luz, essa luz está dentro desse comprimento de onda. E a gente consegue ver a olho nu. Por isso que eles são coloridos para a gente. Tá? Exibem propriedades magnéticas interessantes. Exibem propriedades magnéticas interessantes. Olha só. Alguns são paramagnéticos, outros são diamagnéticos. O que é um paramagnético? É quando tem pelo menos um elétron desemparelhado nos orbitais. Quando é que é diamagnético? Quando todos os elétrons estão emparelhados. O que é que quer dizer isso? Paramagnético. Vou representar aqui os orbitais D. São 5. Diamagnético. Vou representar aqui os orbitais D. Um paramagnético é quando tem pelo menos um elétron desemparelhado. Por exemplo, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui, ó, tá desemparelhado. Esse é paramagnético. O composto que apresenta isso aqui é paramagnético. Agora, se for assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é diamagnético, porque os orbitais estão todos preenchidos com os elétrons emparelhados. Tá? Um exemplo é o zinco. O zinco, ele é 4s2, 3d10. D10, ó. 10 elétrons são 5 orbitais. Aqui, ó. Então, fica tudo emparelhado, tudo preenchido. O zinco, ele é diamagnético. Tá? Agora, o ferro, ó, que é D6. D6, tá vendo aqui? Eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Ele é paramagnético. Tá? Tudo bem? Beleza. Alguma pergunta? Para vocês verem como são muitas informações, né? Então vamos lá. Propriedades físicas.
As propriedades físicas, a gente pode interpretar elas, ler elas de duas formas. Relacionado com a natureza da ligação, que nesse caso, como são metais, a ligação é metálica, ou relacionado com o número de elétrons nas bandas ou nas camadas. Tá, com relação à ligação metálica, o que a gente pode entender, observar de propriedade física? A ligação metálica torna esses metais fortes e leves, como por exemplo o titânio, usado em ligas, tá? Então, os metais de transição, né, eles são mais fortes, mais duros, têm uma resistência mecânica maior do que os alcalinos e alcalinos terrosos. Os alcalinos e alcalinos terrosos, alcalino, você consegue cortar ele é mole, né? Cortar ele com uma faca, porque tem poucos elétrons de valência. Imagine só que você tem aqui, ó, um metal. Então, quanto mais elétrons, né, tem ali na camada de valência ou então no orbital D, maior é a interação entre eles. Então, maior é a força de ligação, mais duro ele é. Então, por exemplo, se for comparar sódio com ferro, quem é mais duro? O ferro. Porque na formação da ligação metálica do ferro, tem muito mais elétrons contribuindo para a formação da ligação do que no caso do sódio. No caso do sódio, só tem um elétron, né? Não é NS1. Só tem um elétron contribuindo aqui com a ligação metálica. Por isso que o sódio é mole. Você consegue cortar com a faca. Agora o ferro não. O ferro é NS2, S2, N-1, D6. Tá? Então tem 2 elétrons de valência aqui, tem mais 6 aqui, ó. Então tem uma contribuição muito grande. Por isso que ele é duro. Sabiam dessa? Aí faz com que esses elementos, ó, ferro, cromo, manganês, molibdênio, sejam usados para formar ligas metálicas, ou ligas de ferro com carbono, cromo com carbono, que é o que a gente chama de aço. Tá? O aço apresenta excelentes propriedades mecânicas por conta dessa combinação desses elementos de transição, ferro, cromo, manganês, com o carbono. Então, essa combinação eleva muito significativamente a propriedade mecânica, né? Para usar isso em construção civil e etc. Que exige uma propriedade mecânica melhorada. Tá? Aí, por exemplo, o cobre, que eu já falei para vocês, é um excelente condutor elétrico. Tá? Por conta da ligação metálica. A ligação metálica, a teoria mais simples que a gente tem para interpretar a ligação metálica, qual é? Vocês lembram? A teoria do mar de elétrons. Tá? Então a ligação é formada pelos elétrons de valência que estão lá livres, formando um mar de elétrons. Então esses elétrons, por estarem livres, eles conduzem corrente elétrica. Não abandonam o átomo, mas conduzem a corrente. Por isso que são excelentes condutores. Tá? São maleáveis. Maleabilidade é a capacidade que você tem de dobrar, trabalhar com ele. Tá? São dúcteis, capacidade de você deformar ele para formar fio. Como a ligação metálica ela não é tão forte como uma ligação iônica, né? Então você consegue esticar a ligação metálica, estica ela assim ao ponto de formar um fio com o metal, né? Agora vai fazer isso com um cerâmico que tem uma ligação iônica? Não faz, porque a ligação iônica não tem essa propriedade. Tem mais gente querendo entrar aqui, tá? Beleza? Tá, e tem outros, ó, que são muito densos, muito pesados, como ósmio, irídio, tá? São altamente pesados. Com relação
ao número de elétrons que ocupam as bandas ou as camadas. O ponto de fusão aumenta com o número de elétrons. À medida que aumenta o número de elétrons, com o aumento do número atômico, né, até o manganês, a gente vai ver isso, aumenta o ponto de fusão, certo? E a densidade também aumenta, mas depende de outros fatores, não só do número de elétrons, tá? Então, assim, resumidamente, né, olhando todos aqueles elementos de transição, a gente tem, né, como apontar, assim, de um modo mais simples, essas propriedades físicas, tá? Professor, Anda. a respeito sobre a densidade que você falou, quais um exemplo que você pode dar para nós a respeito da densidade? Tá, olha, uma propriedade, quando a gente trabalha com sólidos, boa tua pergunta, quando a gente trabalha com sólidos, certo? Basicamente a gente está falando só de sólido, né? Que são metais, são sólidos. Os sólidos, os átomos nos sólidos, eles se organizam em diferentes geometrias, que a gente chama de sistemas cristalinos, tá? Então, para formar uma barra de ferro, existe a ligação entre diversos átomos de ferro, formando uma unidade básica de repetição do sólido, que a gente chama de célula unitária. No corpo humano, a gente não tem as células que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas. Nos sólidos, nós temos as células, que a gente chama de célula unitária. A célula unitária é um sistema que tem uma geometria definida, como, por exemplo, a cúbica. Vou desenhar aqui um cubo mal desenhado, mas vou tentar. Imagine que isso aqui seja um cubo, ó. Imagine que eu tenho aqui o elemento químico ferro, metálico, e seja um ferro cúbico. Então, no cubo tem os átomos de ferro aqui, ó, certo? Formando essa geometria. Tá? Beleza? Bom, lembra que eu falei que densidade é uma relação entre a massa pelo volume? Tá? Então, nos sólidos, nós temos um negócio chamado de fator, só faz um parênteses, de empacotamento. É a capacidade que a gente tem de empacotar as células. Então, quanto mais você empacotar as células, certo? Maior vai ser a massa, obviamente, e maior é a massa, fazer assim, maior a massa e menor o volume. Isso quer dizer que a densidade vai ser elevada. Então, quando você tem um sólido formado por um elemento químico, X, que ele empacota muito bem, então a densidade dele é alta. É o caso aqui do ósmio e do irídio. O fator de empacotamento é muito alto. Tá? Ok? O formato da célula unitária desses dois ali favorece também o empacotamento. Então, o formato da célula, o empacotamento atômico, o raio, a carga, tudo influencia nisso para aumentar ou diminuir a densidade. Tá certo? No mundo dos sólidos, são vários fatores, como eu disse para vocês. Fator de empacotamento, raio atômico, carga, geometria da célula unitária, tudo bem? Para dizer se ele é mais denso ou menos denso, tá?